pessoal! Então, com mais um vídeo sobre religião e espiritualidade, dando continuidade ao trabalho que a gente estava fazendo já no último, 13, né? Que o link vai ficar aqui embaixo para quem não assistiu. Então, fazendo aquela diferença entre, dentro da religião, os ismos, né? Que são escolas, são sistemas, visam um determinado fim, não necessariamente o contato com a espiritualidade, né? A gente já viu isso em diversos sistemas, e a gente vai continuar vendo. Idade, então, como o formador de um substantivo abstrato, um estado de ser. Então, a espiritualidade, ela tem que ser uma experiência, porque ela é um estado de ser. Então, o que eu busco com a espiritualidade? Como assim? Eu vou para a espiritualidade ou eu vou experimentar a minha espiritualidade, né? Seria a minha luz, que é parte de um todo e que é a mesma coisa, né? Como eu falei no último também, questão holográfica, né? Se tudo isso é um holograma, eu sou uma parte desse holograma e a parte contém o todo, tá? Então é nesse sentido. Então a filosofia, eu vou abrir uma playlist especial para filosofia. Não necessariamente a filosofia dita espiritualista ou esotérica, mas a filosofia mesmo, que em diversos momentos, desde seu surgimento, vem pensando o homem, o mundo, a relação do homem com o mundo e também essa questão da transcendência, que é justamente a parte da filosofia chamada ontologia, onde eu tenho doutorado. Tá? Então, existem diversos filósofos que vão pensar de uma maneira mais racional, menos mística, vamos dizer assim, e muitas vezes desconectada das religiões, seja ela mitológica, seja ela panteísta, seja ela politeísta, e especialmente desconectado das religiões, né, mais fechadas, né, unicistas, né, com um só Deus, né, colocadas politicamente no mundo. Esses filósofos vão pensar uma transcendência e vão chegar a determinados pontos bastante interessantes, e não apenas aquelas filosofias do Oriente, nada contra, mas eu estou querendo colocar a filosofia num lugar que ela foi relegada já a outros planos, a outras finalidades que não essa. Porque dentro da filosofia é um campo vasto do conhecimento. Você vai ter a estética, você vai ter a ética, né, junto com a moral, comportamental. Mas você tem a metafísica, você tem a lógica, que ajuda bastante também, porque arruma a cabeça. Se todos estudássemos mais filosofia, estudássemos lógica numa idade bem de início, né, quando começa também com a matemática, não teria problema nenhum. Todos pensaríamos, todos seríamos críticos, todos teríamos condições de chegar um pouco mais perto da verdade do que estamos agora, sendo levados, que nem folhas no vento, né? Pelas ideologias. As ideologias que estão reinando cada vez mais, fragmentando cada vez mais o ser. Veja, essa fragmentação do ser, ela foi denunciada pela filosofia, pela literatura e pela filosofia, no início do século XX, com o existencialismo, né? As pessoas falam, existencialismo é materialista. Não, não é materialista. Materialismo é marxismo. Materialismo é o próprio materialismo mesmo, materialismo histórico, que surgiu tudo no final do século XIX. Pelo contrário, o existencialismo, que tem mais de uma corrente, ele vai resgatar o pensar sobre a existência, sobre o ser, e vai detectar a fragmentação desse ser, né, devido a todo o processo que aconteceu de desconexão com a sociedade, das comunidades, a formação desde o processo da Revolução Industrial, e não é só a Revolução Industrial que é culpada de tudo, também não é só a Revolução Francesa que é culpada de tudo, né? As pessoas gostam de pegar uma causa, e eu não entendo onde foi que tantas pessoas formadas em filosofia, em história, ainda insistem em causas únicas, quando nem Aristóteles, lá atrás,
lá atrás, dizia que não existe causa única, e para chegar numa causa única é a coisa mais difícil e rara. Então, o que você tem? Você tem um conjunto de causas ou inferências que dão origem a eventos que se desdobram em outros eventos. Essa é a nossa realidade aqui agora dessa terceira dimensão. E sim com uma linearidade, e sim tempo e espaço tudo misturado, mas não de uma mesma maneira. Então, tudo isso, tá tudo misturado, tudo embolado num conluio de confusão. Quanto mais confusão eu crio, mais eu controlo essa situação, né? E quem está criando a confusão que está controlando a situação. O resto está indo de roldão, né? Então eu quero começar justamente com uma filosofia, uma imagem que veio da filosofia. De onde? Sócrates, né? E Platão, que sistematizou parte dessa filosofia socrática, porque provavelmente o que Sócrates escreveu ou deixou foi queimado, perseguido, destruído, porque tivemos já tantas destruições de biblioteca, eu já falei isso, e através de outros autores você acaba percebendo que há um poema de Sócrates. Que Sócrates? Aí muita gente fala assim, não, é outro Sócrates. Não, pode ter sido aquele mesmo. Ele não era tão ignorante assim, não era só literatura oral, não. Ele era um filósofo responsável, né? Ele tinha uma preocupação, ele tinha alunos, né? Ele era mestre, e tanto é que Platão é um dos alunos dele, discípulos até, né? Que é a escola de filosofia. E foi Sócrates que trouxe, e pode ser que ele não tenha criado, porque ele tenha trazido também, né? A alegoria da caverna. Eu quero trazer, isso é filosofia. A alegoria da caverna, né, socrática ou platônica, traz vamos dizer, uma alegoria, né? Uma alegoria é uma imagem inteira, como se fosse quase que uma história, para representar uma ideia abstrata, onde há uma interação complexa, de onde vai se tirar ensinamentos ou reflexões, vamos dizer assim, né? Vai me ajudar a pensar uma determinada situação. Então, nós temos a alegoria não é a mesma coisa que metáfora, tá? Ela pode usar algumas metáforas. A metáfora, quando você constrói, você pega duas realidades distintas, junta, e a terceira realidade é uma metáfora. Tá? Não é uma analogia, mas pode ter analogias dentro da alegoria. Tá? A analogia é quando eu comparo, faço, né? Junto duas coisas, isso parecido com aquilo. É diferente do símbolo. O símbolo é algo que está junto, né? Uma imagem que tem um significado, né? O símbolo da justiça é a balança, o símbolo, né, do poder, a águia. Então, o símbolo ele encerra em uma ideia, né, na forma de uma imagem. O arquétipo já é outra coisa, e sim, essa alegoria, ela algumas vezes pode usar imagens com animais, né? Pode usar seres humanos, objetos, daí que apólogos, fábulas, parábolas, né? A parábola é um pouco menos, a parábola é um pouco mais direta, não tanto alegórica, mas ela é mais no sentido simbólico, né? A parábola, e a alegoria não. E existe um estudo muito interessante de Walter Benjamin sobre justamente a diferença entre símbolo, a linguagem simbólica, e a linguagem alegórica. Por exemplo, aquele livro Revolução dos Bichos é uma alegoria. Tá? Os quadros de Botticelli ou de El Bosco são alegorias, não são símbolos. Tá? E o apólogo e a fábula, ela tem um conteúdo um pouco mais moral, e a alegoria, ela transcende a questão comportamental moral, e ela vai para um conceito mais abstrato universal. Tá? Então, a alegoria da caverna, ela até hoje está presente, nos faz refletir, né? Nos faz pensar
para encontrar um caminho para nós mesmos. Então, tem um conteúdo bem mais abrangente esse conceito de alegoria. E a alegoria da caverna, então, nós temos numa caverna pessoas presas, voltadas de costa, né, para a caverna, onde quem controla, né, a porta dessa caverna, né, passa fogo, vamos dizer assim, fogo, porque na época não tinha, né, o conceito de luz, essa alegoria é bem antiga, mas poderia ser a luz que entra até pela porta da caverna, mas no fundo não tem, então teria o fogo, e as imagens projetadas na parede da caverna, na parte dos fundos da caverna, seriam as sombras que esses homens que estão aprisionados considerariam como a realidade. Daí a ideia de que esta realidade é uma ilusão. Então, veja, a imagem da alegoria é uma coisa, a interpretação da alegoria é outra. Eu posso dizer que se associou essa caverna à condição de vida na terceira dimensão num determinado momento, né, que a gente tem, né, no sentido do dilúvio, da queda, né, estamos todos encerrados numa terceira dimensão, não sabemos o que estamos fazendo aqui, não temos memória. Mas veja, isso tem muito a ver com o senso comum. Porque se tem alguém que vem e faz, né, um discurso desse, ou seja, descreve uma alegoria dessa, esse alguém já não está dentro da caverna. Então, todos sempre estivemos dentro da caverna. Quem está dentro da caverna, quem está na porta dessa caverna e quem está fora da caverna. E o que tem para dentro dessa caverna? Porque essa caverna tem uma parede, mas acredito que tem mais profundidade, onde há escuridão completa. Hoje a gente pode até pensar exatamente assim, há uma escuridão que se afunda ali. Então, assim, a terceira dimensão é sempre um mundo ilusório. E confundiu-se a caverna com toda a criação. Então, eu tenho uma natureza, né, que se revela luminosa, com ensinamentos, com uma série de elementos que me auxiliam no meu percorrer aqui, no meu viver aqui, e inclusive de maneira ampliada. Então, eu não posso dizer que essa natureza está dentro da caverna. O que está dentro da caverna? Que sistema é esse que está dentro da caverna? Quem encerrou essas pessoas dentro da caverna? A caverna é o meu corpo? É a minha condição de terceira dimensão? Então, eu tenho que pensar essa alegoria. E eu tenho que pensar a alegoria hoje. Porque é muito comum, pelo menos até onde eu li, em termos de análises filosóficas, né, mesmo que venham da Europa ou daqui, as pessoas repetirem a mesma interpretação. Isso é o quê? Preguiça de pensar? Né? Alguém viu até aqui. Eu cheguei no século XX e estou vendo mais. E no século XXI, mais ainda. Eu tenho mais informação. Se eu tenho mais informação, eu posso ampliar, inclusive, essa alegoria para pensar todo esse processo. Quem está dentro da caverna, quem controla essa caverna, o que está acontecendo, por que aconteceu essa prisão, porque prisão, estão aprisionados, e quem se soltou, como se soltou? Porque a alegoria da caverna pressupõe que um prisioneiro saiu. Como um prisioneiro saiu? Aí ninguém conta, né? Como ele conseguiu sair e descobrir que fora da caverna há luz? E que há seres que estão controlando essa massa de outros seres, olhando para uma parede de costas para a luz, de costas para a entrada dessa caverna. Vamos pensar isso, né? Então, eu estou trazendo a filosofia com essa alegoria socrático-platônica para pensar a condição humana. Tá? Qual é a condição humana? Viver numa terceira dimensão.
Ok, só? O que é uma terceira dimensão? É o espaço, né? Ponto, espaço, plano, profundidade, só, acabou. Só. 3D. Um cubo. Quadrado, né? Porque o quadrado é plano, então um cubo. Eu tenho profundidade, um pouco de profundidade, porque eu estou vendo, né? Em profundidade, não no plano. Se eu for ver esse microfone no plano, um círculo, mas se eu vejo a profundidade, eu vejo toda essa dimensão dele, atmosfericamente e tal. Só isso? Nós somos só isso neste corpo? Esse corpo é só uma terceira dimensão? Vamos soltar os conceitos do passado? Limitados do passado? Vamos soltar. Porque quanto mais a gente repete, mais a gente fica nele. Eu digo para você que não. E no momento que a gente tem 5 sentidos, que a gente pode ampliar os 5 sentidos, e desses 5 sentidos ainda posso ter outros sentidos também, eu não estou numa caixa tão fechada, como eu falo. Tem buraquinhos nessa caixa. E esses buraquinhos estão me deixando passar a luz. Mas eu estou na caverna, estou vendo sombras. O que é isso? Quem está me aprisionando? Quem voltou o rosto dessa humanidade inteira para os fundos da caverna, para essa parede, e não deixou sair? Tem alguém tomando conta da porta dessa caverna? Existem guardiões na porta dessa caverna? A quem eles servem? Sabe quantas perguntas a gente pode fazer sobre essa alegoria que nos daria a possibilidade de desconstruir uma série de coisas que estão aí? Vamos pensar. Pensar como? Pensar com a nossa cabeça, sem medo de pensar. E tem gente que fala assim, sem medo de ser feliz. Eu falo, não tem que ter medo de pensar. Porque para devanear e fantasiar, ninguém tem medo. Então, vamos usar a mesma coragem de ficar viajando, né? Surfando na mente, todos os seus desejos, imaginações, nada contra, mas vamos usar isso também, essa capacidade, para pensar isto, essa imagem toda, essa história da alegoria na caverna, da caverna. Então eu tenho uma porta que dá para uma luz, para uma amplidão. A caverna é um espaço fechado, verdade. Ela é um delimitado, né? Nele tem estágios. Se alguém já entrou em caverna, sabe que o início da caverna ainda recebe a luz de fora, depois não, depois eu tenho que entrar com a tocha, realmente. Então, essa imagem está me dando um meio da caverna, que é pessoas presas de costas, né? Entraram na caverna, estão vendo uma parede, estão vendo sombras, estão considerando que aquilo ali então é realidade. Como que eu posso considerar que sombras são realidade? Porque eu não vejo a luz, porque eu não me volto para luz, eu não tenho vontade, eu não tenho volição. E a gente vai ver que dentro da filosofia, algum filósofo vai pensar no mundo como vontade e representação. Então eu tenho vontade. Descartes vai falar de vontades. Vários filósofos vão falar desses impulsos, né? E justamente por causa desses impulsos que a gente tem toda uma moral e uma ética controladora religiosa. Mas essas vontades nem todas são negativas, elas podem ser positivas. Mas quando se tolhe uma coisa, se tolhe tudo. Qual é o critério? Né? Onde está a peneira? Né? O critério da peneira para dizer essa vontade é boa, essa vontade é má. Né? O critério é pessoal, é coletivo ou é de consequência? Né? Ou é circunstancial? Tem que pensar tudo isso. Então, eu estou aqui especulando com vocês, pensando com vocês, ajudando vocês a comprar esse raciocínio. Então, o que eu percebi ao longo de toda esse desenvolvimento filosófico, religioso, do que eu pude alcançar enquanto história, até o século XX e XXI. E você tem mudanças nessa caverna, que a caverna representa, em parte, a nossa condição humana de encarnados, vamos dizer assim, dentro de uma unidade carbônica. Mas e a minha parte energética?
para estar dentro da caverna presa? Energia se prende dentro da caverna? Eu não posso perceber, os 5 sentidos não são físicos no sentido de ser uma coisa, né? E na hora que eu enxergo a partir da luz, é uma onda que chega nos meus olhos. Eu preciso da onda para refletir, né? Tá lá, ótica, né? E ver. Isso não é físico dentro do conceito de materialidade. E hoje a gente sabe que a luz é uma ondícula, é meio onda e meio partícula, funciona como onda e partícula, e vamos colocar ondícula mesmo, que o pessoal fica, não, é partícula, não é onda. Isso já foi discutido. Já foi discutido, é ponto pacífico. Tá? E é invisível. A luz mesmo, pura invisível. Você só vê a luz quando ela refrata. Reflete, refrata. Quando ela tem um movimento onde tem matéria, para você ver. Ela pura, ela é invisível. Então é energia. E a gente vai perceber que dentro dessa condição, o ouvir também. Por onde vem o som? O som é material? O som não é algo que empurra, né, o ar para eu ouvir, não é uma onda também? Uma frequência? Nós temos já o estudo do espectro. Então, eu estou dentro de uma caverna tão fechada assim, né, tão limitada. O que são as sombras? Sim, as sombras são as ideologias, são as meias-verdades, são as mentiras, são aquilo que querem que você acredite que seja real. Por isso, eu desconstruo as religiões com os seus ismos, sejam elas religiões políticas, religiões ditas, né, sagradas, que não tem de sagrado, não tem nada. Ah, mas e os textos cristãos? São escritos por homens. Todo aquele que sai do corpo e se projeta para além do corpo está para além da caverna. Está ou não? Até que ponto? E que eu quero chegar. Se eu saio num nível ainda dentro dessa caverna, eu tenho um pouco mais de liberdade, eu percebo um pouco mais, mas eu vou reproduzir os conceitos que estão reverberando dentro da caverna. Há experiências que relatam a expansão para a pura luz. Liberdade, pertencimento, amor, tal. Há experiências que relatam outras coisas. Há experiências que relatam matérias fluídicas, mas matérias que estariam fazendo uma espécie de contraparte, um símile da vida material. Com uma terra, né? Uma terra com árvores, pássaros, flores, hospitais, escolas, ruas, inclusive não um mundo só natural, um mundo também que foi construído pelo homem. Há relatos. Não dá para você chegar e averiguar que se todos são reais e devem ser para um conjunto de pessoas, e aí vamos entrar em outra questão, porque um conjunto de pessoas consegue criar uma cidade, né? Ou não, ou um lugar horrível. O que está acontecendo aí? Tem muito mais coisa para a gente pensar e tem que arrumar a cabeça para a gente poder pensar tudo isso, todas essas inferências que eu estou colocando. Então, eu não quero aqui, eu não trouxe o mito, a alegoria da caverna para repetir para vocês, estamos dentro da caverna e nós estamos vendo sombra, tudo é uma ilusão, a Matrix pode estar lá, sim, mas a Matrix não está só lá, não está só na parede. E mesmo que a Matrix fosse na parede, ela seria uma projeção. Não é isso que dizem da Matrix. Mas é. Mas tem quando você. Vamos dizer que você não saia da caverna, mas se volte para o outro lado, né? Afinal de contas, tem sombra ali, eu começo a desconfiar e o que é isso, né? Aí eu volto para o outro lado, né? Vou para o lado contrário, o lado que está induzindo a sombra, que é a luz. A luz artificial, vamos dizer assim. O que seria a luz artificial?
dentro da caverna, né? A imagem, né, da alegoria tem tochas, né? Homens com tochas mantendo esses outros prisioneiros voltados para a sombra. As ideologias, gente, são os ismos. Na hora que eles colocam a luz, por isso que eu digo, tem uma luz dentro da caixinha, mas ela induz a uma prisão. Porque ela induz a um comportamento mecânico. Veja, se eu tenho que repetir uma oração, né, em termos de religião e espiritualidade, uma oração que é mecânica, onde está a minha experiência nisso? O que eu posso sentir? Ou eu estou me impregnando, me impressionando e digo que estou sentindo? E, afinal de contas, eu sei com quem eu estou falando, o que eu estou falando, o significado daquilo, eu estou sendo ouvido, não estou sendo ouvido? Eu vou fazer muito mais perguntas nesse vídeo do que respostas, tá? É para a gente ir pensando e ir desconstruindo. Quando a gente faz perguntas, a gente já desconstrói parte daquele castelinho. Então, a minha ideia é a gente caminhar numa espiritualidade prática, um estado de ser iluminado, partícipe, né? Verdadeiramente e caminhando e agindo assim. Não é depois, é aqui. O caminho da espiritualidade aqui. Estou caminhando aqui e quanto mais caminho, mais na direção da luz vou, mais na direção da lucidez, da clareza. Veja, luz é clareza, é lucidez, é coerência, é laser, luz coerente, né? Que pode ir até uma distância muito maior, né? O James Webb não está vendo mais? É laser. Consigo ir mais adiante? Então, por quê? Porque a luz é coerente, porque o faixo é coerente. E eu consigo isso no meu cérebro? A gente vai ver. Eu trouxe aqui até um autor muito interessante para a gente pensar essa questão. E onde está essa luz? Essa luz está fora, em chama, em tochas, porque o que é uma tocha? Uma tocha é uma criação humana que traz um fogo, né? Manifesta o fogo, mas é uma criação humana. Mas na minha cabeça não há luz natural. Uma luz, eu não faço fogo na minha cabeça para iluminar. Essa energia, esse ato de pensar é luz. Acende. Já está lá, né, nas provas, né? Antes até essa ciência, né? Criar esses aparelhos e tudo, não se sabia que o cérebro iluminava-se. Ele ilumina. Ele tem luz. A medicina tradicional chinesa sabia que havia energia, mas se falava de energia como luz, é outros 500. Hoje a gente sabe que acende pontos de luz. E se investigar mais, vai descobrir mais coisa. Mas sempre esteve aí. É isso que eu quero que vocês pensem. A alegoria da caverna é uma alegoria para dizer uma situação, uma condição temporária criada artificialmente para o homem numa terceira dimensão vivendo nessa terra. Não é a condição. É uma condição. É um estágio. É um momento desta humanidade. E que está se ampliando, que está se revelando. Quantas pessoas já saíram dessa caverna? Várias, gente. Não são os mestres iluminados, os avatares, mestres iluminados, né? Mestres, né, de diversos tipos, né, de mestres que nós temos, que mostram uma verdade, até de filosofia, eles não estariam fora da caverna? E por que volta, né? Porque na alegoria da caverna tem isso. Um sai, descobre toda essa trama, vamos dizer assim, vê que a luz está fora, ou seja, ele faz
essa saída, e ele resolve retornar. Por que ele resolve retornar, né? Porque então ele vai avisar a humanidade que ficou, que ele também é, ele está conectado. Olha, vocês estão enganados, o que vocês estão vendo é sombras, estão manipulando, estão nos manipulando, venha para fora. Saia da caverna. O que é sair da caverna? É morrer? Não, por isso eu digo, não tem essa de dizer que meu reino é de outro mundo, só depois que você morrer que você vai se iluminar e vai estar com Deus. Não, essa alegoria prova que não. Vamos sair aqui agora todos e viver esta vida, esta criação, na terceira dimensão, esta terra, iluminados. Porque houve e vai continuar havendo pessoas que se iluminam e continuam vivendo aqui. E essa ideia de dizer assim, ah, meu Deus, não quero mais, eu vou romper. O que é romper com a roda de Sansara? Muitos acham que romper com a roda de Sansara é não encarnar mais. E eu digo, romper com a roda de Sansara é sair da caverna. E sair da caverna não quer dizer morrer. Sair da caverna é sair da caverna. É sair da caixinha. É sair da Matrix. E sair da Matrix também não é morrer. E também não é porque tem um jogo de videogame, não sei aonde, que alguém está manipulando, que Deus joga e tem avatares. Isso tudo são comparações, são tentativas de outras alegorias para não sair do lugar. E aí eu vou ficar com a da caverna, que não é melhor do que essas loucuras que estão por aí, que ninguém se entende. O que é uma realidade virtual? É ampliar a sombra da caverna. Quando eu adoto, né, o jogo, o avatar, o videogame, né, o óculos, meta, o mundo virtual e não sei o quê, eu estou ampliando as possibilidades, e isso o ser humano consegue fazer muito bem, para continuar de costas para a porta da caverna, onde tem a luz, e continuar me divertindo, ficando um pouco mais divertida as sombras do paredão lá da caverna. Então não adianta fazer joguinho de videogame para pensar a sua consciência, você tem que observar, não jogar. Observar. Observa-se. Observe-se. Observa a sua consciência. Como que eu posso observar? Uma prática meditativa, de olho aberto, observando o que eu estou pensando. Como estou pensando? Como esse pensamento se desenvolve? Eu consigo acompanhar o pensamento ou eu me perco e há uma energia que me leva? Quantas vezes vocês estão escutando esse vídeo, outro vídeo, até um filme, um cinema, uma música e se perdem? O que aconteceu? Um lapso no cérebro ou vocês viajaram? Um lapso no tempo? Né? E eu vou trazer essa questão do tempo de novo em questão de projeção astral, que há experiências muito interessantes. As pessoas não sabem o que é o tempo, não controlam as suas mentes, não sabem o que sentem, as suas emoções, e depois vêm dizer, não, Cristina, o tempo na terceira dimensão é assim, o tempo não existe. O tempo não existe enquanto coisa. E o tempo é um termo. Mas nós temos experiências, né? Nós podemos experimentar isto que nós chamamos tempo. Ele misturado com espaço e gravidade, percurso, duração, né? Percurso. Eu não vou chegar em Gramado agora. Não. Não nesse corpo. Fora do corpo eu chego. E aí? Se eu parar aqui e quiser carregar essa unidade carbônica, eu vou ter que levar 35 minutos. Pego aqui o carro, 35 minutos até lá. Agora eu estou aqui, eu vou a Gramado, em consciência. Estou lá. Então tem tempo? Na terceira dimensão? Eu estou aqui na terceira dimensão, só que eu me projetei
Na terceira dimensão, me projetei um pouquinho além. Eu não morri. Eu não fiz teletransporte. Eu não saí com o corpo e fui para outro lugar. Mais rápido do que a velocidade da luz. Porque se a luz tem um quê de partícula e a energia que eu sou é pura energia, eu sou mais rápida. Eu posso estar em 3 lugares ao mesmo tempo. E aí? Então não é bilocalidade, trilocalidade. E vou trazer para vocês uma experiência concreta disso, além daquela que eu tive, né, que foi provocada, né, por uma situação impactante que o pessoal chama de EQM, embora eu acredite que eu não estivesse morrendo, né, mas muito impactada, uma dor fabulosa, impacta o sistema, impacta como morte, mas não é morte. E aí eu pude estar em 3 lugares, na trilocalidade, que abriu uma experiência, uma experimentação, abriu, né, como realidade para mim, abriu como possibilidade, e sim, eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, mais de 2, só mais de um já era fantástico, né? Mas com 3 ficou mais legal ainda, né? E aí você ficou com aquilo na cabeça, onisciência. O que é uma onisciência? É tudo, em todo lugar. Somos capazes? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Bom, que não eu não vou afirmar. Mas que sim como, que sim até quanto, até quando, não sei. Mas eu não fecho. Eu abro por essa possibilidade. E justamente porque eu abro para essa possibilidade, sem medo, experimentando, é que eu consigo ter experiências inusitadas, às vezes quase indescritíveis, difíceis de descrever, mas que eu trago, para que as pessoas vejam que há possibilidades quando você não se limita. De crenças, de medos, de textinhos que não pode isso, não pode aquilo, que é proibido. Só se proíbe aquilo que existe. Eu não proíbo o inexistente. Entenderam? Eu só proíbo uma coisa que é possível você fazer. Está proibido. O quê? Pegar naquela fruta. A fruta está lá. Eu vou proibir algo que não tem? Veja, é indizível até. Então, dizer que o ser humano não pode sair do corpo é uma tolice quando existe N proibições, inclusive dizendo as consequências. Que vai para o inferno, porque é perigoso, porque vai se perder, porque você vai provocar morte, provocar a ira de não sei quem. Qualquer variação disso daí de terror, né? É sempre pelo medo, né? A proibição sempre é meio. Quando o medo não funciona muito bem, vai pelo castigo, né? Punição. Então, essa alegoria nos mostra que agora, quando começou-se a pensar um pouco mais essa realidade, né, essa terceira condição, a partir do século XX, e havia outras possibilidades, sim, foi o século XX que começou a pensar, gente, por causa da física quântica. As experiências do final do século XIX, com relação à luz, com relação ao átomo, com relação à consciência, ao elétron, tudo isso, possibilitou você pensar de uma outra maneira o século XX, algumas coisas. Ainda estamos distantes coletivamente de pensar, mas tem seres e seres e seres aqui e ali, né? Já puxando esse pensamento para fora da caverna. Eu poderia dizer para fora, para cima, é que aqui a gente está na linearidade, né? Mas eu diria, né? Eu gosto de fazer assim porque é a impressão mais concreta que eu tenho quando eu estou fora do corpo de que as coisas não são lineares, assim, da esquerda para a direita, nem da direita para a esquerda, não importa se eu leio de lá para cá ou de cá para lá, entendeu? Que você vê que tem 2 tipos de escrita, né? É da esquerda para a direita, e tem as escritas de direita para a esquerda, e tem as em pé, né? Mas tudo é linha, né? E bloco. Então, o bloco, ele não me dá essa linearidade. Nem assim, nem assim, nem assim, tá? Ela me dá uma imagem concreta, inteira, para ser traduzida, mas quando eu traduzo, aqui, lá não preciso ficar traduzindo nada. Tá lá tudo, pá,
Perfeito. Tá, entendi. É assim. Então, eu começo a perceber que há filtros. E o filtro as religiões estão aqui, ó, na porta da caverna. Elas não estão lá no fundo. No fundo, é a manipulação, é como essa massa de pessoas controlada está vendo o que eu quero que eles vejam. E hoje tem mais coisa, né? Porque quando essa alegoria foi trazida, né, por Sócrates, Platão, não tinha televisão, não tinha mídia, as religiões não eram como são, inclusive que lá era um politeísmo, né, mas ele já fazia uma crítica a alguns cerceamentos políticos e da mitologia. Não estava se começando, né, o pensar o mundo, então estava de uma maneira incipiente ainda a ciência. Hoje a gente tem ciência, ciência comprometida com um monte de coisas. A gente tem religiões diversas e comprometida com ciência, comprometida com mídia e comprometida com controle e uma política que agora virou política global. Quer dizer, alguém tomou conta total da caverna, antes tinha pedacinhos da caverna distribuídos, acho que agora eles querem alguém controlando toda essa caverna para que você não saia para a luz. E quando eu comecei a ter as minhas experiências foram me dando, primeiro, uma noção de que a caverna, lá dentro da caverna, eu podia já ampliar. E mais, quando eu pude sair dessa caverna. Tá? E ao sair da caverna, é completamente diferente a sua visão, o seu entendimento. E aí, quando você retorna como o fatídico filósofo, né, como diz o Sócrates ou Platão, que o filósofo volta para contar, né, a luz, né, a expansão, né, a realidade mesmo, a verdade, vamos dizer assim, do que existe fora da caverna, ele é massacrado, ele é perseguido. O bullying, não, todo mundo não fala que sofre bullying quando diz que saiu do corpo, que viu outras coisas? E tem gente que faz um bullying engraçado, né? Tem gente que fica, isso não existe, você tá doente, tá esquizofrênica, você tá dominada pelo diabo, tem esse lado, e tem aquelas pessoas mais sutis, mais suaves, e que dizem com muito amor e carinho para você, não, não foi isso que você viu apenas uma parte ainda dentro da caverna, porque teve fulano de tal que viu mais que você, porque o outro é mais que você, e essa pessoa que fala isso para você nunca saiu da caverna. Mas ela está comprometida com o sistema. Ela está imbuída daquele ismo e ela é um braço desse controle, porque o controle não é feito só pelos esses filtros que estão, né, na porta da caverna. Ela é feita por todos aqueles, e hoje cada vez mais, né? A gente tem uma rede montada de pessoas comuns que não são doutores em nada, não estudaram nada, não tiveram experiência quase nenhuma, então reproduzindo, que é o famoso eco, que não é só da mídia, é social, é religioso, é total. Um eco. É como se a gente tivesse com um ruído imenso dentro dessa caverna, eco, ali dentro, para você não sair, tá? Chega a dar uma confusão. Você tem que, sabe, se isolar num local, subir a montanha, um mosteiro, entrar numa outra caverna, a caverna do teu quarto, para você, silencia isso tudo, para você poder, sabe, se ajeitar e falar, peraí, eu saí, foi isso que aconteceu, foi isso, eu tenho uma experiência, e a experiência e o fenômeno, ele é soberano sobre qualquer teoria. Isso eu vou continuar afirmando e vou morrer afirmando. A experiência e o fenômeno se sobrepõem a alguém que queira teorizar decentemente ou que tenha a mesma experiência para vir discutir comigo. Ou com quem tem essas experiências. Estou aqui fazendo a defesa de todas as pessoas que já chegaram a mim, que já chegaram lá no canal do Carlos. Eu nunca falei com ninguém porque eu sofri bullying, porque eu fui discriminada. Então, essas pessoas são discriminadas por quem? Pelo bambambam lá do sistema, pelo politicão, pelo cara que inventou, sei lá, a religião tal. Não, pelas pessoas em volta que assumiram aquela ideologia.
É o outro, é o comum. A pessoa não tem um pingo de humildade, um pingo, sabe, de curiosidade e humildade para dizer assim: nossa, é mesmo? Caramba, que legal! Como você fez isso? Sabe aquela coisa? Tenho curiosidade, como você fez isso? Será que eu posso sair também? Eu vou dizer, você pode sair também. Como que eu faço? Ah, mas eu tenho medo. Bom, aí você não vai conseguir. Mas sabe, com humildade, não dizer assim, o que você viveu, fulano já viveu. E eu falei, e daí? Eu e mais uns 1000, e daí? Quer dizer o quê? Eu estou dizendo isso porque isso que eu vivi é tão especial, mas é especial para mim, é meu, e eu não fiz aquilo porque eu copiei o outro. Entende? Então, a religião é um filtro forte, tolhe e tolhe todos os centros, tá? Os centros que ele tenta controlar, todos os seus centros, né, que são energéticos, né? E o contato da luz é fora da caixa quando ele é total. E o discurso vai manter você dentro da caixa. Que discurso? Esse discurso que molda, que é coletivo, tá? E aí eu vou dizer para você, como que eu posso ter a certeza das minhas experiências, relatar, tentar descrever? Eu tenho que exercitar o quê? O meu mental, o meu cérebro tem que ter imagem. Isso eu já falei aqui e vou continuar falando. Eu preciso malhar o cérebro. Porque nosso cérebro está viciado, realmente, numa linearidade, numa terceira dimensão, num tempo passado, presente e futuro. Mas então o passado, presente e futuro não existe? O problema, eu acho que está nessa palavra, existe. Né? O que é ter existência? O que é existir? É ser ou é existir? Eu sou, mas eu também existo. Existo porque eu considero isso aqui, nessa realidade da terceira dimensão, essa Terra, como uma existência. Porque existência é uma parte e a essência, o ser, é um todo. Então, pode ser que seja em função de usar este nome, existente, o tempo existe, enquanto tempo-espaço linear, ele existe aqui, mas ele é como a luz é, como a vida é, e em outras dimensões, vamos dizer assim, em outro nível de frequência, ele se comporta, ou ele é percebido, não é que ele se comporte, é o ser que percebe de outra forma, acredito eu. E aí eu daria uma essência consciente para o tempo se eu dissesse que o tempo se comporta assim ou assado. Sou eu que percebo, eu enquanto consciência, que percebo o tempo passado, presente, futuro, linear, às vezes nem sempre, posso ter os déjà vu, posso ter premonição, então, mas sou eu enquanto ser que estou aqui tendo essas percepções. Agora, o que é o tempo, acho que ninguém ainda definiu e vamos ficar então com uma questão ou frequência ou energia, se é que ele é, mas acredito que ser ele é. E eu depois no vídeo de projeção astral, o próximo, eu vou trazer para vocês, talvez duas ou talvez uma experiência, mas uma mais interessante do que aquela do tempo, que foi derivada daquela que eu comecei a fazer outras experiências, já disse para vocês que eu fiz. E foi bastante curioso, porque agora, consciente de que existe essa possibilidade de perceber isto aqui, eu comecei a brincar com isso e experimentar. Eu posso fazer isso? Posso. Estou fazendo isso comigo. Estou fazendo com ninguém. E eu vou anotando o que eu vou descobrindo. Se alguém quiser estudar mesmo e não me pegar um texto antigo lá de trás e explicar. Não, isso que você fez não é tudo isso que você está falando, é isso, 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 isso. Como assim? Você sabe que eu vivi? Eu estou tentando descrever, né? Eu passei por mim saindo, né? Aquela coisa que aconteceu, que eu falei, tá no vídeo de projeção astral, se não me engano, o último. Então, eu estou tentando entender também essa questão, que é
que faz parte dessa condição humana de estar aqui e de estar aqui e de estar aqui ampliada. Não tem a tal da realidade ampliada? Gente, vamos fazer realidade ampliada de verdade. Não é pegar o celular ou o tablet e ficar fingindo que eu estou com uma realidade ampliada, quando eu posso ampliar a minha realidade de ser. Então você vê que o pessoal da porta da caverna já te dá um brinquedinho para você não brincar com o que pode, com o que seria real e você vivenciar, e aí te dá um brinquedinho para você ficar brincando de realidade ampliada da sombra. Eu estou ampliando sombra, mais sombra, menos sombra, né? Enquanto eu posso experimentar outras coisas. E por que a importância de malhar o cérebro? Para poder traduzir bem a experiência. Fora da porta, agora eu vou fazer uma afirmação. Eu estou em contato com o astral superior, que é pura luz. Para dentro ali, daquele limiar ainda da caverna, eu tenho um astral. E eu digo para vocês, o astral inferior está todo dentro da caverna. Então, quem está circulando ali, mesmo já ampliado, não só na matéria, né, na unidade carbônica, já na parte energética, mas ainda está limitado porque bate e volta, bate e volta. Então, acaba vendo a mesmice. Não tem muita novidade, não tira você de dentro da caverna. Por isso, uma frase que eu ouvi, em que vocês pensam que eu aceitei de cara? Não se demore no astral, porque o astral é um lugar de enganação, de desejo e tal. Falei, nossa, que preconceito. Eu também pensei assim. Eu também erro e assumo. Mas experimentei que sim, ficar muito tempo no astral é lugar de perdição, porque você começa a se enganar, porque tem muita enganação, porque tem essa reverberação de dentro da caverna. Tem muita sombra, tem muita coisa ruim. Tem a ver com você, então você tem que estar se observando e subindo toda a sua vibração para cada vez mais você sair e sair agora para fora da caverna. Que é para a luz mesmo. Ali você vai ter outra visão. Tá? Então, esse astral superior, já passei esse portal, né? Então, eu tenho aqui esse mundo, né, da caverna denso, e eu tenho o mundo do astral superior. Aqui tem um portal, tá? Que alguns chamam de umbral, não tem os guardiões do umbral? Deve ser isso mesmo, gente. Não importa o nome, né? Guardião, soldado, isso, aquilo, controle. Tá ali, para não ultrapassar, para eu não ir para essa pura luz. Para eu começar a ampliar. Eu ainda estou na matéria, tá? Eu ainda tenho corpo e posso vivenciar essa outra esfera. E posso vivenciar outras também, tá? Então, o discurso, esse discurso, né, arrumadinho, né, controlador, sistemático dos livros ditos, né? Ai, o livro é sagrado. Não é sagrado. Foi um homem que escreveu dentro da visão, talvez, até da caverna. Ou para melhorar um pouquinho a situação. Mas se for um discurso lá de fora, ele é libertador. Ele não vai prender. Daí que eu prefiro a filosofia, em alguns aspectos, e em especial. É daqui do Ocidente, a filosofia também, mas em especial uma filosofia que já passou para o Ocidente, que é a filosofia Advaita. Eu já falei, eu vou trazer ela como playlist, né? Existe um ou outro canal que traz alguns autores da Advaita, mas não é só ler. A filosofia Advaita é prática. É praticar. É fazer. É vivenciar. Fazer é isso, é vivenciar. Então, é sentar ali e vivenciar. Então, com relação à questão do cérebro, eu recomendo um livro que é muito bom, que chama-se A Eliminação do Tempo Psicológico. Existem outros do Krishnamurti que vai tratar dessa questão, tem sobre educação, tem palestras dele, né, discussão com uma secretária de educação da Índia, né, ele chegou a fundar uma escola no final da vida dele para desenvolvimento do cérebro, porque ele percebia que o nosso cérebro estava condicionado e viciado, né, não só temporalmente, mas como com uma série de condicionamentos de pensamento, né? Chama-se a eliminação do tempo psicológico
que é um diálogo de Krishnamurti, que eu considero ele é Advaita, tá? Ele é da filosofia Advaita. Embora ele não se denomine de filosofia nenhuma, mas ele se encaixa bem naquela coisa da libertação do homem da caixa total, mesmo que, porque ele está aqui e ele tá livre, ele está liberto. E muitos que fizeram esse caminho se libertaram aqui, e a vida é diferente. Né? Sem tristeza, sem mágoa, sem as doenças, sem essas loucuras, todas que são loucuras humanas. São as invencionices humanas. Tá? Então, é o David Bohm, que é um físico, tá? E conversou com ele, eles trocaram ideias, tem coisas muito interessantes aqui. Depois eu posso comentar numa playlist só de livros, mas vocês já podem adquirir. E eu vou ler para vocês uma parte aqui bem interessante do Moria. Eu sempre trago Moria para vocês. Por que eu trago Moria? Porque Moria não é caixinha, tá, gente? Moria é um discurso que liberta. Não tem religião. Não tem procedimentos, não tem rituais. É prática. Vai lá, pensa, observa e prática. Então, o karma da ação não pode ser extinto pela inação. Primeiro que karma é ação. Então, na hora que você está na ação da ação, você não vai extinguir isto pela inação. Aquele que preparou uma fogueira para queimar a verdade deve curvar-se para tirar cada pedaço de carvão. Toda filosofia ou ideia, que vocês quiserem, de Moria, é de ação e responsabilidade. Isso é básico de Moria. Você é responsável por tudo que diz respeito a você, em torno de você e para com você. Não começa a colocar a culpinha na mamãe, no papai. A gente até tira, a gente até limpa em terapia tudo isso. Mas é para desconstruir e não para ficar lamentando. Se não tivesse tido aquele pai, se não tivesse tido aquela mãe, se não tivesse tido aquela escola, aquela tia, aquele avô, aquela avó, e não sei o que, aquele bullying. Eu vou ficar eternamente nisso. Aí eu tô lá dentro da caixa, lá olhando as sombras e chorando lá dentro, tá? Então, Moria vai trazer você para fora. Aquele que preparou a fogueira vai ter que se curvar para pegar o carvão. O mandamento da justiça não se queima e não se consome. Ele se inflama inesperadamente e queima as fortalezas dos impedimentos. Percebe? Ele queima as fortalezas dos impedimentos. A fortaleza dos impedimentos são esses filtros que eu digo que agora existem aos montes entre o pessoal que está ali preso querendo olhar para fora da caverna e a porta da caverna. Tá? Quanto mais perfeito é o espírito, mais ele sente todo o sofrimento da vida terrena. Por que eu trouxe isso? Porque o filósofo, ou aquele que faz o caminho para a luz, para fora da caverna, ele sente o sofrimento daqueles que estão lá dentro, ele quer voltar para ajudar. É por isso. Tá? E contudo, ele mesmo, falando agora dele, Moria, reitera sobre a alegria, porque apesar de você sentir todo o sofrimento de quem está dentro da caverna, você tem uma alegria perene dentro de você, porque você já sabe o caminho, você já alcançou, você não vai se escurecer, você não vai ficar preso na caverna. Você vai tentar tirar pessoas de lá de dentro. E é mais ou menos o que eu estou tentando fazer com esses vídeos, com os atendimentos, né? Tentando puxar vocês. Sai dessa caverna. Sai desse condicionamento. Isso é um condicionamento. Sabe? Abandona o hábito de ser você mesmo. O que é você ser você mesmo? Você ser o ego. Tira a máscara. Sabe, arranca essa máscara, ou de dor, ou de tristeza, ou de deboche, ou de orgulho. Arranca essa máscara e olha para você e vai para a luz. Tal alegria pode estar na conscientização dos mundos distantes, porque quem já conscientizou traz essa possibilidade para quem está ainda dentro da caixa. Tomemos um exemplo simples. Em plena escuridão da noite, vossa carruagem se apressa para casa. O mau tempo ao redor deveria entristecer-vos, mas o vosso espírito se enche de alegria. Por quê? Você sabe que você está indo para casa. Está cheio de terror, cheio de medo, mas tem algo dentro de você que te fala assim, estou indo na direção certa, né? De onde ela vem?
somente da compreensão de que a vossa casa está perto e de que a escuridão não vos impede de discernir aqueles que são queridos ao vosso coração. Será que o sofrimento da vida terrestre significa muito quando os mundos distantes já se tornaram para nós uma realidade? Entende por que o mestre não vai sofrer? A gente lamenta. Isso sim. A gente quer chamar todos e a gente tem um amor por todos. Vem você também. É horrível você ver uma pessoa sofrendo por nada. Por que por nada? Por sombra, por crença. Eu digo para vocês, 80% do sofrimento humano provavelmente é só crença. Ah, tem o sistema, criou isso, aquilo, impede, né? Aperta. Mas o sofrimento maior ainda é a crença. Não está acontecendo nada e a pessoa está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. Então, sobre a questão do cérebro. O intelecto, né, essa coisa só de raciocinar, não é a sabedoria. O conhecimento direto é a sabedoria. O que é o conhecimento direto? É a experiência, como eu digo para vocês. Eu fiz o meu caminho todo ele prático, experimentado. Porque quando eu questionei a caixinha, o sistema, o ismo, não a luz, mas todo aquele discurso, você não pode isso, você não pode aquilo, isso quer dizer aquilo, isso quer dizer aquilo outro, agora não pode, agora existe, agora não existe. Temos milagre, não temos milagre, temos cura, não temos cura, isso foi naquele tempo. Sabe essas coisas todas? Eu falei, pá, tem muito discurso aí, tem muito ruído. Eu quero experiência. E eu fui atrás disso. Eu acreditei na minha experiência. Foi o que eu digo. Eu e muitas pessoas, outras pessoas tiveram medo e recuaram, e eu não recuei, né? Eu fui uma pessoa corajosa. Isso não é uma pessoa sortuda, é uma pessoa com coragem, com ousadia, tá? O intelecto é raciocínio. A sabedoria decide, pois esta decisão há muito estava madura. O intelecto é o limiar da sabedoria. Você precisa desse intelecto, você precisa desse cérebro treinado e descondicionado de crenças, de limitações. Tá? A razão e a mente especializada são os ângulos da casa futura. Você precisa do cálculo, né? Da delimitação. Mas a mente especializada, né, vai preparar o futuro brilhante, onde a sabedoria vai entrar com algo além. Quando o intelecto perde a especialidade, ele já possui a sabedoria. Então, quando você transcende só aquele estudo, aquele limite, você vai para além. Tá? Então, na proposta, ainda dentro, né, essa série de religião e espiritualidade, eu vou trazer os ismos, inclusive, né, os ismos ligados ao cristianismo, né? Ainda vou explorar mais isso, as seitas e até o judaísmo, né? Essa questão da cabala, né? Que Jesus não foi cabalista, a cabala não é do tempo de Jesus, tá? A cabala é uma coisa medieval. Começou esse movimento, mesmo dentro do mundo judaico, no século XII. Né? O que existia no tempo do Cristo era outra coisa. Tá? E depois tem a cabala luriânica, a cabala assídica e até a chamada cabala cristã e a islâmica, que já é uma derivação dessa outra. Então, veja, essas cabalas são tentativas de explicar com imagens, com alegorias, que acontece fora da caixa, só que ninguém vai para lá. Muito dificilmente. Só os eleitos, só os escolhidos. Aí eu vou discordar completamente. Tá? Tinha que dar um caminho prático para todos. Se é uma verdade, distribuir para todos. Não, Cristina, é perigoso. Isso não pode cair na mão de qualquer um. Veja, se é luz, como é que eu vou fazer mal com a luz? Se é uma verdade, como eu vou fazer uma mentira ou um mal com uma verdade? Isso é a coisa mais incongruente. Não, Cristina, o diabo cura. Não, não cura. O mal faz o bem. Não, não faz. Isso é uma incoerência total. Pior do que paradoxo isso. Isso é contraditório. Paradoxo é outra coisa.
Ou é preto ou é branco, tá? Se é escuridão, não vai curar, não tem luz, não tem saber, é enganação. A luz não engana, a luz é clareza. Você está vendo aqui, ó, não é enganação. Agora, isso está meio na penumbra, eu não sei o que é isso, eu posso dizer que isso aqui é um diamante, não é. A luz me esclarece. Ah, tá vendo? Não era uma pedra. Então, não vem dizer que não pode estudar texto tal, que não está preparado para o texto tal, que as pessoas estão usando a cabala usando errado. Olha, se ela está usando a cabala errado, não está fazendo nada. E pode estar fazendo mal para si. Ah, mas ela pode fazer mal para o outro. Será? E se ela conseguir fazer mal para o outro, ela não vai responder? Ela, o outro e não sei mais quem? E que policiamento é esse? Porque isso me soa muito a policiamento, aos braços do poder que vão controlando tudo e todos. A verdade, se ela está aqui posta em texto no mundo, ela tinha que ser aberta e revelada para todos. E digo para você, a verdade, se eu tiver consciência, eu vou conseguir entender, vou fazer, vou praticar, vou me libertar. Não é mais nada eu vou fazer com isso, mais nada. Puder ajudar os outros, estou fazendo bem. O contrário, não. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. A playlist de filosofia está sendo preparada, os cursos estão sendo preparados e até o próximo vídeo de religião e... Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.